Boa tarde a todos. É com enorme satisfação que iniciamos mais um Cultura em Páginas. Hoje nós temos aqui uma ilustre convidada, é a minha aluna Magla. Magla é a minha aluna do curso de Letras, terceiro ano do curso Português. E a Magla desenvolve um trabalho comigo acerca de uma obra do Saramago. Obra essa um pouco desconhecida, porque o Saramago, além de romancista, que foi como ele estourou aí no mundo cultural a ponto de ganhar o Nobel, ele também escreve crônicas, ele também escreve poesias e ele também tem uma veia dramaturga, ou seja, o Saramago escreve peças de teatro. E tem uma obra do Saramago muito importante, chamada Que Farei com Este Livro, que é exatamente a obra que a nossa aluna Magla trabalha. E hoje eu vou conversar um pouco com Magla a respeito desse trabalho. Então, Magla, por que Saramago? Bom, dentro da literatura portuguesa teria vários escritores para escolher. No início do curso eu pensei em Fernando Pessoa, mas depois, conhecendo mais os escritores portugueses e as obras, até nem foi essa a primeira obra dele que eu li, mas conhecendo as obras dele, lendo os livros dele que eu li e conhecendo um pouco da biografia também, eu optei, com a sua ajuda, pelo Saramago. E me conta uma coisa, se alguém perguntasse para você o que você conhece e sabe do Saramago no aspecto biográfico, o que você falaria para nós? Bom, o Saramago é um autodidata, então ele não estudou para ser um escritor. Ele trabalhou em várias outras coisas antes de começar a escrever e o início da carreira dele não foi fácil, a primeira obra dele não foi rejeitada, não foi aceita. Então, assim, devido a essas dificuldades no início da carreira, ele demorou muito realmente para deslanchar. Ele teve muito problema também em Portugal, mesmo depois de já ter as obras conhecidas, por conta da opção religiosa dele. Então, um dos livros mais conhecidos dele foi o causador de um grande problema, que foi o que fez com que ele saísse de Portugal. Inclusive, por conta dessa contenda religiosa, ele foi convidado gentilmente a se retirar, porque ele escreveu aquele romance, né, o Memorial do Convento. Minto. Na verdade, a obra polêmica foi o Evangelho segundo Jesus Cristo. Ô Magla, antes da gente entrar, eu vou pedir para você ler a orelha do livro, vou pedir para você ler um pouco também da biografia, mas antes da gente entrar no aspecto técnico do livro, eu queria te perguntar uma coisa. Por que vale a pena hoje ler o Saramago? Bom, primeiro porque os livros dele são clássicos, então sempre vai valer a pena. E sendo um clássico, ele é sempre atual. Segundo, por causa da escrita contemporânea dele. Porque o Saramago ele faz muito nas obras dele um contraponto com as contradições humanas. E ele usa muito da historicidade também. Ele resgata a história de Portugal, colocando os personagens como pessoas comuns. Uhum. Que essa é uma das coisas que mais me chamou a atenção, inclusive nesse livro que eu trabalho e mesmo no ensaio sobre a cegueira. E nesse livro que você trabalha, então, pensando nessa coisa da história, o Saramago realmente ele gosta de revisitar a história. Então, no Que Farei com Este Livro, ele vai pegar uma personagem importante na história de Portugal, que é Camões, e vai trazer esse Camões meio para a contemporaneidade. Então eu faria uma outra pergunta para Magla. Por que o Saramago, em pleno século XX, resolve trazer
como personagem desta obra o Camões. Por que trazer Camões no século XX, Magla? Como é que você vê essa opção do Saramago em trazer o Camões aí para a contemporaneidade? O Camões é o maior nome da literatura portuguesa. É o que levou o nome de Portugal, né, para todo o mundo. Mas, segundo Saramago, ele, mesmo com toda essa grandeza, teve muito problema para publicar a sua grande obra, que foram os Lusíadas. E o que ele trata aqui no livro é justamente por quais dificuldades que Camões passou. E como a gente falou que ele é um defensor, né, dos fracos e oprimidos, né? E dos direitos, e ele sempre bate de frente com as injustiças. Ele mostra nesse livro as dificuldades por que Camões passou para imprimir os Lusíadas, principalmente com os inquisidores, com a Inquisição. Talvez um resgate também de Portugal dos seus valores mesmo. Eu acredito que ele trouxe o Camões, até nisso que se baseia a minha pesquisa, para desmistificar mesmo esse grande escritor e para mostrar aquele período da história de uma outra maneira, de como realmente Portugal estava vivendo aquele tempo, que quem realmente governava Portugal era a igreja. Perfeitamente. Que os heróis de guerra não foram valorizados, e realmente essa busca de Portugal pelos portugueses mesmo. Muito bem, Magla. Então vamos fazer o seguinte. Veja, você falou coisas importantes, né? A obra que farei com este livro, então, vai revisitar a história, mas vai trazer um Camões, não aquele Camões mítico, como você muito bem falou. Ele vai trazer o Camões humano, que sofreu todos os percalços aí pelos quais os grandes estudiosos e escritores passam para ver suas obras publicadas. E além disso, você tocou num problema importante para a gente conhecer um pouco da cultura portuguesa, que foi esse período inquisitorial que durou séculos em Portugal, né? Então, realmente foi um problema terrível. Vale muito a pena ler, então, a obra, que foi publicada pela Companhia das Letras, e eu vou pedir a Magla, para a gente entrar sempre no espírito do Cultura em Páginas, para que ela leia a informação que está na orelha do livro. Depois de ler essas informações a respeito da obra, na outra orelha do livro, a Magla vai ler um trechinho pequeno da vida do Saramago. E a gente vai terminar então com a Magla lendo um excerto que ela gosta muito na obra, e eu também. E aí a gente termina dando as referências desse livro que a Magla adota para fazer a sua pesquisa, com o objetivo de que os ouvintes corram no sebo da Luiza, encomendem um livro ou façam o pedido aí pela estante virtual ou outros meios aí de comunicação. Então, Magla, por favor, leia para nós a informação que está na orelha do livro, para a gente saber um pouco mais da obra que farei com este livro de José Saramago. Que farei com este livro ambienta-se em Lisboa, entre abril de 1570, quando Luís de Camões retorna ao reino, vindo da Índia e Moçambique, e março de 1572, quando consegue finalmente publicar sua obra maior, Os Lusíadas. É também um momento crítico do destino de Portugal, prestes a ser anexado ao reino de Castela. Ótimo, Magla. Então aí você deu um resumo para nós. Então agora eu gostaria que você lesse na orelha também um pouco do quem foi este homem que pela primeira vez deu um Nobel à escrita de língua portuguesa. José Saramago nasceu em 1922, de uma família de camponeses da província do Ribatejo, em Portugal. Exerceu diversas profissões como serralheiro, desenhista, funcionário público e jornalista, antes de se dedicar só à literatura. Prêmio Nobel em 1998, escreveu algumas das obras mais relevantes do romance contemporâneo, como O Ano da Morte de Ricardo Reis
O Evangelho segundo Jesus Cristo e Ensaio sobre a Cegueira, lançadas pela Companhia das Letras, que publicou outros 23 livros do escritor. Saramago faleceu em Lanzarote, nas Ilhas Canárias, em 2010. Então aí está a belíssima informação a respeito da obra. Fica a dica para vocês. O Saramago, ele tem romances fundamentais para a história mundial, sobretudo a literatura portuguesa, e para nós, como disse a professora Marlise Weisbride, que falou do Saramago num dos nossos sábados literários, é muito bom a gente poder ler uma obra no idioma em que foi escrito. E a literatura portuguesa realmente tem muito a contribuir com os estudos da nossa cultura e da literatura brasileira. Então a Magla vai ler um excerto da obra que ela gosta muito, depois eu vou pedir o livro emprestado, vou ler um excerto e aí a gente finaliza esse programa muito festivo com essa convidada ilustre. Bom, então eu vou ler um diálogo que é entre o Diogo do Couto, um dos poucos amigos que restaram a Luís Vaz depois que ele retornou de Portugal, e a sua mãe, Ana de Sá, que é uma personagem muito importante nesse livro, que é uma das razões da nossa pesquisa também, né, professor? Então, a primeira fala do Diogo do Couto, depois a Ana de Sá, e assim se segue. Diogo do Couto: como está Luís Vaz? Como vos responderei? Vejo-o diferente do que foi. É o meu filho e é também outro homem. Em que praia ou mar ficou o mancebo galhardo que daqui partiu? Que privações e desgostos o tornaram tão melancólico? Que misérias mais custosas de suportar que esta pobreza acostumada? Diogo do Couto: a Índia. A mãe: não falta quem de lá volte rico. Ele responde: é de não ter vindo rico, Luís Vaz, que vos queixais? É de não ter vindo contente, e não estar nas minhas mãos o seu contentamento. Não lhe pôde dar sua mãe, quem lhe poderá dar? Senhora Ana de Sá: sabeis o meu nome, devia eu ter vô-lo dito, mas eu sou apenas a mãe do meu filho. De Moçambique ao reino navegamos 5 meses, vede o tempo que nos sobejou, a Luís Vaz e a mim, para conversarmos de nossas vidas. Falou-vos de mim, meu filho? Falou. E que dizia: não saberia eu agora repeti-lo, palavra por palavra, mas entendi que muito vos amava. Muito bem, agora eu vou pedir o livro aqui à Magla para eu escolher um trecho que eu gosto muito. Eu vou ler a cena final, então, da obra. A cena final da obra é aquela em que o Camões chega para o público, né? E apresenta a obra. Então eu vou ler o 8º quadro. Rua de Lisboa, entardecer de um dia de março de 1572. Luís de Camões, o servente de Antônio Gonçalves. Ao fundo estão e passam homens e mulheres do povo. Servente: Senhor Luís de Camões, agora mesmo ia eu à vossa casa, mas já que vos encontrei, aqui tendes o que vos manda mestre Antônio Gonçalves. É o primeiro que acabamos. Retira-se. Camões, segurando o livro com as 2 mãos. Que farei com este livro? Pausa. Abre o livro, estende ligeiramente os braços, olha em frente. Que fareis com este livro? Pausa. Voz feminina. Leitura soletrada. Os Lusíadas. Voz masculina, idem. De Luís de Camões. Voz feminina, idem. Canto primeiro. Vozes em coro, idem. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana por mares nunca dantes navegados. As vozes ir-se-ão sumindo, de modo que mal seja ouvido já o verso seguinte, ao mesmo tempo que a luz vai baixando até a escuridão, ficando apenas um projetor a incidir no livro que Luís de Camões continua a segurar. Fim. Então aqui está a indicação do livro para este sábado frio, um livro que certamente vai aquecer aos leitores, de José Saramago. Que farei com este livro? Teatro, está na 2ª edição, A Companhia das Letras, e esta obra foi publicada
em 2010. Então, leiam, sejam felizes. Agradecendo a nossa aluna do terceiro ano de Letras Português, a Magla. Eu espero trazer, pelo menos uma vez por mês, agora até o final do ano, um aluno que esteja a trabalhar com literatura na universidade nossa, aqui a Unicentro, para nossos ouvintes conhecerem um pouco do que a gente faz na nossa universidade. Vamos finalizar, portanto, ouvindo uma canção da dama da cultura mexicana, que se chama Chavela Vargas, e ela vai cantar para nós Las Simples Cosas. Leiam e sejam felizes.